Olá, seja muito bem-vindo ao HNTTV Entrevista. Eu sou Camila Ribeiro e hoje a gente fala sobre empoderamento feminino. As mulheres lideram 40% das empresas em Mato Grosso. Uma pesquisa do Sebrae aponta que elas somam mais de 188 mil empresárias no estado. Mas como nem tudo são flores, os desafios por trás desses números raramente são citados. E é sobre isso que conversamos com Priscila Mercês, CEO do grupo MEP, especializado em licitações. Priscila, seja muito bem-vinda ao HNTV Entrevista. Para a gente é uma honra ter você aqui nesse mês em que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, ter uma mulher empoderada, CEO de uma empresa que já está há 12 anos no negócio, aqui em Mato Grosso, atuando com licitações, com assessoria jurídica. É muito bacana ter você aqui para a gente poder falar não só da sua trajetória, mas também nesse nicho de mercado que a gente estava conversando aqui, parece que é pouco explorado ainda. Sim, agradeço, né? Então, é uma honra estar aqui com você hoje. Realmente, este mês é um mês diferente, né? É um mês em que a mulher tem maior destaque, né? Que ela é mais vista. E é muito bom poder fazer parte disso, fazer parte dessa, inclusive, mudança de história, né? Ser a CEO de um grupo de empresas, ter iniciado muito jovem, né? E estar nessa jornada aí, que não é fácil, né? Essa montanha-russa que é ser empresária, não é fácil, mas é muito bom. Eu gosto bastante. É verdade, você disse tudo, não é fácil e principalmente para isso que eu quero que a gente comece falando sobre manter a reputação. É muito difícil a gente chegar até lá, a gente escala uma montanha para chegar até o topo, mas se manter nessa posição é muito difícil. Quais são os segredos que as empresárias devem ter para manter a reputação consolidada no mercado? Primeiramente é saber mais que os outros. Para nós aprendermos, precisamos sempre estar em mesas que sabem mais do que a gente. Mas no mundo do empresário, você não está ali para apenas aprender, pelo contrário, todos os dias você precisa ensinar diversas pessoas. Existe a didática de ensinar o cliente como ele deve conduzir as coisas pelas quais ele te contratou, existe a didática de ensinar os colaboradores. Então, primeiro, você tem que saber muito para você manter uma reputação de alguém que sabe o que está falando. Eu acho isso o principal. Eu digo até lá na minha empresa assim, falar que eu gosto de estudar, eu não gosto, né? Você gosta de estudar por hobby? Não, não gosto. Eu gosto de estudar por obrigação. Qual é a questão? O empresário tem obrigação 24 horas. Você tem que estar se adaptando a todo tempo. Então, você tem que estar aberto para isso, né? E a segunda parte que é muito difícil, principalmente no meu âmbito. Existem, talvez, áreas mais tranquilas, mas na minha área é muito difícil de manter a reputação, é você não desviar a sua conduta. Palavra, nome, você tem que entender que não tem preço. Então, não desvie dos princípios que você tem. E, inclusive, quando a gente abre empresa, nós temos princípios muito consolidados. E com o decorrer do tempo, espiritualmente falando, socialmente falando, há grandes batalhas durante a jornada. E podem tentar comprar o seu nome, a sua imagem, colocar em situações que são distintas daquilo que você dizia que concordava, né? É como fazer propaganda de um shampoo que você não usa, não é mesmo? Temos que ter muita cautela, manter a palavra até o fim, independente se existirão algumas perdas no caminho, e vão existir. Existem momentos de inflexão na vida da mulher empresária que ela precisa tomar uma decisão muito bem pensada, que inclusive pode fazer ela ganhar menos, mas vai manter a conduta, a imagem, a palavra dela, porque a mulher tem menos credibilidade nesse mercado. Então, a conquista da credibilidade também é um trabalho muito árduo.
não só nesse mercado, mas em muitos, e principalmente quando a gente fala em posição de liderança. Sim. Ainda é um precipício a questão salarial, principalmente, de diferença do salário de uma mulher para um homem. A gente, infelizmente, ainda ganha menos que os homens. Sim. Falando sobre essa questão do sexismo, homem e mulher, você percebe que na questão de licitação, esse mercado, ele ainda é muito machista, tem uma resistência quando uma mulher forte, no seu perfil, tenta entrar no jogo? Antigamente, eu vou dizer assim, quando eu cheguei há 10 anos atrás, 12 anos atrás aqui em Mato Grosso, passava-se sim. O mercado era popularmente dominado por homens. A nível Brasil, porque vim do Paraná e no Paraná também não era diferente. Ocorre que a mulher, ela sabe fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e tudo que faz, faz bem feito. Então, quando a mulher se introduziu no mercado da licitação, que é um mercado burocrático, que uma das excelências deste mercado é você ser organizado, procedimental, protocolar, a mulher conduz essas áreas com maestria. Então, a mulher conseguiu se introduzir, trouxe a sua credibilidade, conquistou a credibilidade. Então, atualmente, não existe mais essa diferenciação entre mulheres e homens nesse mercado. Pelo contrário, eu ouso dizer que em algumas mesas de licitação presencial, até os dias atuais, tem vários homens, várias mulheres também, mas a grande maioria ainda é homem. E quando eu chego na licitação, esses 12 anos me trouxe uma reputação que quando eu chego, os homens que estão na mesa falam assim, olha, vamos passar toda a documentação para a doutora Priscila. Porque se ela falar que está certo, é porque tá. E se ela falar que está errado, meu amigo, se prepara, porque você vai rodar. Eu ouço isso em diversos momentos que eu estou presente. E é um elogio, porque não foi uma conquista fácil. Foi se posicionar muitas vezes ali, né, nas mesas, onde ninguém estava falando nada e você tinha que falar porque você estava vendo algo errado. Alguns se omitiam, não porque não viu que tinha algo errado, mas porque tinham algo a perder. Por isso que eu disse da reputação no tópico anterior. Existem momentos que você vai perder coisas quando você se posiciona para manter a sua palavra. Então, eu fazia isso, eu percebia ali uma conduta que estava em descompasso com o que estava acontecendo na mesa e era o meu momento de manter a minha imagem e a imagem que eu queria passar para as pessoas, né? De honestidade, num mercado que não é conhecido pela honestidade, né? Mas, graças a Deus, aí são 12 anos que temos conseguido nos manter. De uma conduta ilibada. Graças a Deus, durmo com muita tranquilidade. Quando perguntam, você trabalha com o quê? Com licitação pública. Vixe, né? Os comentários são assim. Que triste, né? Que lamentável. Pensar que esse assunto que ele é tão importante para o nosso país, que é a forma pela qual... gira tudo. O órgão público, para respirar, ele está fazendo licitação. De um soro que você toma a um viaduto que você acessa, passa pelo processo. Tudo. Eu tive uma palestra numa faculdade, tem uns 3 anos que eu dei uma palestra, e aí eu falei para eles assim, vamos fazer um exercício. O que é licitação? Todo mundo dá uma travada. O que é licitação, né? Falei assim, eu vou dar um caso para vocês. Pensa numa criança simples, humilde, que mora no âmbito rural de uma cidade e ela precisa todos os dias ir para a escola e estudar com dignidade. Ponto. O que essa criança precisa que o governo licite? Apenas para ir para a escola com dignidade. Todo mundo. O quê? Vamos começar. Precisa licitar o ônibus. Precisa licitar o combustível do ônibus. O motorista. A mecânica que cuida do ônibus. Chegou na escola, precisa licitar o uniforme, a mochila, o tênis e o material escolar. Precisa licitar a cadeira, a mesa, o ar-condicionado, o quadro branco e os canetões. Precisa licitar a empresa que faz a manutenção do ar, não só a que vende. Precisa licitar a empresa que faz a merenda, a cozinheira.
a que fornece os gêneros alimentícios, precisa licitar tanta coisa. Eu lembro que a gente foi fazendo, nós chegamos ao número de 26 licitações. Para que uma criança... o galão de água precisa licitar. Para que uma criança consiga sair de sua casa e ir para a escola estudar com dignidade. Ou seja, são 26 processos licitatórios, que uma média de 6 meses para confeccionar cada processo licitatório. Isso só para uma criança para a escola. Imagine as demandas todas públicas, do doente, da segurança, dos investimentos, dos empresários, dos colaboradores. Pensa a demanda pública, é uma coisa assim, estratosférica. E, infelizmente, a reputação que esse mercado tem não vale. É um mercado desonesto. E não é bem assim, a gente não pode generalizar. A gente não pode generalizar, não é dessa forma. E graças a Deus existem empresas como a MEP Licitações que com muita luta conseguiu se manter, né, aí. Essa questão que você levantou da quantidade de licitações, isso abre os nossos olhos para um mercado ainda grande em termos de possibilidades. Sim. E talvez não haja o conhecimento sobre como as pessoas podem ingressar nesse nicho. Sim. E a MEP, ela faz justamente isso, ela dá essa assessoria para quem deseja ingressar nesse segmento. Falar um pouquinho mais sobre a missão da MEP, sobre como vocês atuam no mercado, para a gente conhecer a empresa de vocês. Maravilha. A MEP, ela nasceu com um propósito há 12 anos atrás. Eu já trabalhava com licitação há 5 anos e vim para que empresas que não participavam de licitação tivessem acesso a esse mercado. Inclusive, um dos meus primeiros clientes dizia assim: imagina eu mexer com licitação, isso é para os grandes. Isso que eu ia perguntar. Tinham essa visão. Quando a gente pensa em licitação, a gente pensa que é uma empresa super estruturada, gigante, para fornecer. Qual empresário que pode ingressar nesse segmento? É o grande ou o micro também pode tentar pescar algum contrato? Sim. Hoje, desde o microempreendedor individual até as grandes empresas podem participar de licitação e tem mercado para todos. Ocorre que licitação é uma venda burocrática. Diferente da venda de balcão, que você chega lá, escolhe e está comprado. Não. Existem diversas etapas, cadastro em plataformas, atualização de documentos mensais, documentos dos mais variados, uma lista fixa nossa, a gente tem aproximadamente 30 documentos que a gente tem que ficar atualizando mensalmente de todos os clientes. Então é uma venda burocrática. Em geral, empresas com menor estrutura, aquelas empresas mais iniciantes, onde o dono está fazendo orçamento, está fazendo RH, está fazendo financeiro, ele não tem condições estruturais de participar dessas licitações. Por quê? Porque ele não tem alguém que conduz, porque tem que ter um conhecimento absurdo. Algumas pessoas, inclusive, falavam assim para mim: mas a licitação acontece mês que vem. Eu falo: não, gente, a licitação acontece com 8 dias. Então você sempre tem que estar pronto. A licitação acontece uma convocação em 2 horas. Se você não viu, tchau, perdeu. A licitação abre 10 minutos para você intencionar recurso. Priscila, 10 minutos? Sim, já teve de 5. 5 minutos para você poder se manifestar que discorda de algum momento ali do processo licitatório, né? O momento que você tem voz, 5 minutos. Então, se você não tem um mínimo de estrutura, você não consegue participar desse mercado. Certo. Quando a MEP nasce, o que ela faz? Eu vou trazer para essa empresa, que tem ali o patrão e mais 2 funcionários, um novo funcionário. Eu vou cobrar por um funcionário. Só que eu estou trazendo uma indústria de licitação. Hoje a MEP conta com 20 analistas de licitação, com uma expertise absurda. Nós somos, como se diz, igual eu te falei antes, nós amamos estudar por obrigação, e a obrigação é 24 horas. Então, eles são muito bons pelo preço de um. Foi assim que a MEP começou e é assim que a MEP é até os dias atuais.
Por isso que eu falo pro cliente, falo, olha, a gente tem que entender a limitação do ser humano. Eu já fui analista de licitação interna, de empresa, antes de eu abrir a MEP Licitações. Quando eu era analista, eu tinha que fazer tudo. Quando você tem que fazer tudo, você não faz nada bem feito. Não era culpa minha, nem do meu chefe. Era culpa da situação. Um mercado enorme desse, com um monte de etapas, com um ser humano para fazer. Quando fazia errado. Quando fazia menos do que deveria. E enlouquecia, não é mesmo? Quando você contrata a MEP, são 20 pessoas trabalhando igualzinho uma indústria. Só que pelo valor inferior a esse funcionário. Ou seja, nós trouxemos acesso ao mercado burocrático que hoje você iria precisar internamente de uns 3, 4 funcionários hoje para você conduzir legal o seu setor de licitação. Legal. Se nós colocarmos o valor de cada funcionário mais ou menos bom em licitação, mais ou menos, que é difícil encontrar, né? Inclusive eu não encontro, eu os crio, né? Mais ou menos você vai gastar uns 5 mil por funcionário, né? Com todos os direitos e tal. Se você tem que ter no mínimo 3, quanto tu tá gastando? 15 mil por mês. Ah, mas qual o retorno? 0. Licitação, você não vê a cor antes de 6 meses. Se você der sorte do seu cliente, seja ele prefeitura, estado, pagar, né? Não é só pagar, pedir. Existe um sistema chamado Sistema de Registro de Preços que eles não são obrigados a comprar nada. Se for comprar, comprará de você, porque você ganhou. Mas eles não são obrigados a comprar nada. E por esse método, hoje, 95% das licitações são assim. Então vamos lá, primeiro, você colocou lá 3, 4 funcionários na sua empresa, que tu tá gastando entre 15 e 20 mil por mês. Tô falando só de funcionário. Aí nós temos ainda, todas as plataformas eletrônicas hoje são pagas, tirando Comprasnet, que é do governo federal, que é pública, mas aí tem muito concorrente, porque é gratuita, né? Essa daí até eu já entrei por curiosidade. Então, é a única gratuita, então tem muita concorrência. A gente não gosta de concorrência, porque nós somos da parte dos empresários. Então, as plataformas são pagas, as certidões são pagas, os representantes são pagos. Ou seja, 15 mil é o mínimo que tu vai gastar, mas vai variar ali entre 20 e 25 mil reais por mês para você ficar nesse mercado. E se esses 4 ou 3 colaboradores não derem conta de ganhar o suficiente para se pagar e sobrar, porque a empresa precisa de lucro. Sim. A empresa não faz filantropia, né? Ela precisa de lucro. E aí? Olha o prejuízo que esse empresário teve em 6 meses. E vamos ser sinceros, um empresário para investir 15 mil por mês, ele já nem é tão pequeno assim. Porque é um mercado que ele não conhece. Ele pegou 3 CPFs e falou, eu quero entrar nesse mercado, me coloquem aí dentro. Não sabe nem o que está acontecendo, porque quem contrata os 3 colaboradores vai acreditar que eles sabem o que estão fazendo. Olha a insegurança que esses empresários têm. Gastam muito, não sabem se quem estão colocando dentro da empresa é bom o suficiente, não sabe se vai ter retorno, fica no escuro durante 6 meses no mínimo. Vem a MEP. Hoje nós temos planos a partir de R$ 3.500 bruto por mês, vezes 12 no ano. Ou seja, 12 meses pagando R$ 3.500. Menor que um funcionário, né? O custo menor que um funcionário. E quantos ele tem? 20. Dos mais especializados. Aqueles que não vão deixar passar uma oportunidade dentro do mercado que ele quer. Ele não vai perder por conta de 5 minutos. A gente tem sistema próprio, temos robôs, temos tanta coisa. Então, veja, você perguntou qual que é a missão da MEP. A missão da MEP é viabilizar para os clientes a participação nessas compras públicas. Mas viabilizar de qualquer jeito? De forma honesta. Honesta. Então, você que quer contratar a MEP de forma honesta, nós estamos prontos para você. De outra forma, a gente não tem interesse de trabalhar. E pelo que você está falando, eu vejo que isso vai muito na questão da exaustão. Sim. Embora você seja uma workaholic nata. Com certeza. E que esse papo de
burnout não combine com você, porque Não. você nunca para. Não. Mas, em contrapartida, o cliente, quando ele pensa em contratar uma assessoria, ele quer ter um alívio. Sim. Às vezes, não é porque ele vai parar de trabalhar, mas porque ele quer se dedicar ao negócio principal. Às vezes, fazer contatação com clientes, ir ali no mailing dele, captar novos contatos, fechar contratos, Sim. né? E ele não tem condições de se Não. ater a esse negócio burocrático. Então, Sim. ele precisa de alguém de confiança, como você disse, que tem uma conduta ilibada e que vai trabalhar de forma honesta, Sim. né? Para jogar ali os dados dele, as E informações solucionar o dele. problema dele. E falar, olha, cuida dessa parte para mim, por favor, eu confio isso para vocês. Então eu vejo que vocês têm muito isso de solucionar essa dor, de dar assistência para alguém que pensa grande, mas que talvez Sim. não tenha uma estrutura tão grande quanto ele precise. Exato. E difícil até para alcançar essa estrutura nos dias atuais, né? Somos seres humanos, é tudo intelectual o trabalho de licitação. Existe, claro, sistemas, robôs que facilitam os processos, mas tudo é na cabeça. Então tem que achar essas pessoas, né? E não é fácil. Isso que você falou casa muito com o que aconteceu com o cliente que entrou agora com a gente, tem 3 meses. Olha só. Primeiro, eu tenho uma cliente que está comigo há 12 anos. E ela foi na minha empresa uma vez. Uma vez ela entrou dentro da empresa. Priscila, mas por que só uma vez? Ela não precisa se preocupar com esta área dela, entende? Ela não precisa. Eu tenho outro cliente que está com a gente há 11 anos, ele fala assim, eu, minha esposa e a MEP não precisamos de mais nada. Ou seja, eles conseguem, através da MEP Licitações, solucionar a área de vendas para o governo. E vamos ser sinceros, sem vendas, separa todo o restante da empresa. Então, o que a MEP faz? A gente alimenta. A gente alimenta a empresa inteira para rodar. Vai chegar pedido, vai chegar pedido. Então, faz tudo circular. Há 3 meses atrás, fomos surpreendidos por um contato de um concorrente. Um concorrente, assim, de anos, assim, né? E é muito comum isso. Principalmente quando a gente inabilita eles acabam vindo atrás da gente. Mas esse em específico, ele já trabalha com licitação há quase 20 anos. E nunca veio atrás da gente. Durante a reunião, eu falei, não, eu quero vir nessa reunião. Eu falei pro meu comercial, eu quero entender. Por que agora, depois de quase 20 anos, ele tá vindo atrás da gente? Eu conheço ele desde que eu cheguei aqui. E ele já era velho em licitação. E eu fui junto na reunião. Quando eu cheguei lá, juro pra ti, a mesa dele, papel, 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 caixa de papel, armário, papel. Eu cheguei na sala dele assim, falei, Jesus, o que é isso aqui? Ele falou, as licitações. Eu falei, primeiro, pra que tanto papel? Você não sabe... Digital, o processo Drive, digitalizado. né? Não dá certo, ó, mais antigo, né? Não dá certo, precisa ser papel. Falei, tá bom, ok. Então vamos conversar. E conversa vai, conversa vem. Falei pra ele assim, qual a última vez você tirou férias? Acho que ano passado. Falei, maravilha, você ficou quanto tempo fora? 2 dias. Um final de semana. Entendi, você tem filhos? Tenho 2. Você vê eles bastante? Quando chega em casa, às vezes estão dormindo já, mas todos os dias. Falei, todos os dias dormindo. Entendi. E não tira férias também, certo? E eu fico me perguntando, você ama sua esposa? Você ama mesmo sua esposa? Amo. Falei, legal. Não parece. Porque a empresa tá tão refém de você que o dia que você morrer, ela fica sem nada, tá tudo certo. Porque você vai morrer, você vai levar tudo, né? Sua empresa não anda sem você. 20 anos trabalhando num mercado milionário, faturando bastante, mas em contrapartida, em troca ao contrato milionário, você tá dando sua vida. Você tá dando seu casamento, você tá dando a criação dos seus filhos em troca desses contratos milionários. Não parece amor. Aí ele começa a refletir, falei, vamos fazer o seguinte. Ele falou, mas eu tenho muito medo. Olha só o medo. Eu tenho muito medo de passar meus documentos. Poxa, a história da minha empresa, toda a minha documentação na mão de alguém que eu não conheço e que não tá aqui dentro. Falei, tá, você já tá pensando de forma muito arcaica. Vamos lá, vamos fazer um teste, falei pra ele. A gente vai fechar o contrato. Com 3 meses, eu vou te fazer uma pergunta. Melhoramos a sua vida?
E não é nem melhorar o seu faturamento. Melhorar o faturamento, isso aí é tranquilo pra gente. É o mínimo que eu vou fazer, você vai ver os seus contratos dobrarem em questão de meses. Isso aí você pode ficar tranquilo. Mas eu quero saber sobre você, empresário. Eu vou ter melhorado a sua vida? Com 3 meses eu vou te fazer essa pergunta. Você não vai acreditar. Eu fiz essa pergunta tem 2 semanas. Ele foi num treinamento interno, que a gente dá um treinamento pro cliente lá, para ensinar algumas partes que o cliente tem que conduzir internamente, de licitação, para fluir mais, né? E ele esteve no treinamento e depois que acabou o treinamento eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, e aí, tá gostando? Nossa, Priscila, é muito melhor do que eu imaginei. Eu falei, entendi. A parte do contrato, tranquilo. Não vou nem perguntar de faturamento porque eu vejo os resultados dele e eu acho que não tem como ele ter aquele resultado com um colaborador interno, né? Mas eu falei para ele, e a sua vida pessoal melhorou? Ele falou assim, Priscila, eu tô tomando café da manhã, você sabia? Eu tomo café da manhã e vocês já estão, porque a gente começa a trabalhar às 7 horas da manhã, o time da MEP. Por conta que o horário de Brasília é às 8. E as licitações, a gente trabalha Brasil. Então as licitações começam às 7. 7 horas da manhã, ele falou, eu tô acordando e vocês estão lá. Estamos participando agora, passa mais preço, estamos participando, acabamos de ganhar, precisamos disso, precisamos daquilo. Ele falou assim, jamais. 7 horas da manhã eu já teria que estar na empresa e eu fazendo isso. O meu colaborador faltava. A licitação milionária que ia acontecer, a licitação às vezes que era meu carro-chefe e eu não tinha gente para conduzir o processo. Ele falou, a minha vida é outra. Eu falei, é isso. Esse é o propósito. Claro, no meio dessa jornada, o que a gente acaba encontrando? Empresários que acham que licitação é para eles e não é. Existe isso. Tem empresário que não tem a cabeça de licitação. A cabeça de licitação, por exemplo, você não ganha por unidade, você não ganha na margem alta, você ganha na quantidade. Você está atendendo o maior comprador que existe no Brasil, o governo. Então você ganha na quantidade, é coletivo, não é 1 por 1 igual é no privado. Então, tem cliente que fala assim, não, mas eu quero ganhar 50% de margem. Eu falo, então, começa a orar, né? Porque esse milagre a MEP não consegue fazer. É um âmbito, né? É uma área que trabalha com quantitativo. Mas no caso dele, ele já trabalhava com licitação. Ele já sabia que era bom. Há 20 anos, ele já estava certo que aquele mercado era o que ele queria trabalhar. Só que ele não tinha forma de resolver, a não ser com CPFs. CPF coloca outro, CPF falta, CPF pede demissão, CPF... Esses dias que eu fui falar com uma cliente, falei pra ela assim, ela quer elogiar e ela não sabia quem elogiar, porque são 20, né? E ela fica assim, Pri, quem fez isso pra mim? Eu falo, foi o fulano. Ah, tá, eu vou elogiar ele. Aí ia lá e elogiava. Eu falei, vamos fazer o seguinte, cada um deles tem celular corporativo? Eu vou te passar o telefone deles, você salva com os nomes deles. E aí você vai conseguir elogiá-los. Mas para você ver, é tanta gente junto no processo que você não consegue identificar quem fez o quê, a não ser que você pergunte para mim qual etapa aquela pessoa fez. Mas todo mundo unido em prol daquele contrato, daquela venda. Uhum. Realmente é um time muito, muito grande, Sim. cheio de especialistas. A gente percebe que tem uma assessoria muito grande por trás de todo esse negócio. Mas eu queria entrar com você falando sobre a questão do planejamento jurídico. Certo. Porque em torno da licitação existem muitas normas, né? E daí tem toda uma legislação envolta nisso. Sim. E qual a importância da gente ter justamente essa questão do planejamento jurídico nas empresas e como que esse planejamento ele impacta diretamente na vida dos empresários? Seja quando, por exemplo, no caso desse cliente que você citou, a questão da sucessão familiar, num ponto geral assim da empresa, no dia a dia mesmo. Certo. Como que uma pessoa que entende a legislação a qual ela está inserida, ao que ela quer concorrer, como essa assessoria jurídica facilita a vida dessas pessoas? Então, olha só, né? A gente fala que ser empresário é difícil e estamos abrindo mais uma nova empresa. Agora, dia 31 de março, o Grupo MEP vai abrir a advocacia, a Mercedes Advocacia. Essa advocacia veio em resposta às necessidades dos já clientes em licitação.
Eles confiam tanto em licitação na MEP que eles queriam confiar outras partes. E a gente sempre dizendo, só mexemos com licitação, só mexemos com licitação. Ah, eu não vou conseguir te ajudar, só mexo com licitação. Porém, um monte de advogado, porque nós somos em vários advogados. E essa necessidade se tornou tão gritante que a gente chegou ao ponto de sentar e falar, eles precisam da gente não apenas em licitação. Vamos levar essa qualidade de atendimento que nós já temos com a MEP para outra área também? Porque nós sabemos que advogado tem muitos, agora de qualidade são poucos. E eu posso dizer que a Mercedes Advocacia vai seguir o mesmo padrão da MEP. Qual é o objetivo da abertura da Mercedes? Claro, dar continuidade no mundo judicial das licitações? Claro. Já é, como se diz, o que a gente faz é o nosso café da manhã, né? A licitação. Mas é abraçar a empresa por completo e o empresário. O meu objetivo não é cuidar só da empresa. O que nós temos visto? Até vinculando com o seu assunto anterior. Empresários exaustos, com dificuldade de contratação, o mercado está com uma dificuldade absurda de contratar pessoas. Qualificadas. Qualificadas. É porque também é difícil concorrer, né, com o videozinho no TikTok que ganha R$1 milhão em 5 segundos. Algumas pessoas, o mercado está dizendo, eu também quero isso, mas precisamos entender que isso é uma parte da população muito pequena, né? Então, estamos com essa dificuldade. Então, o dono da empresa, o empresário ou a empresária, está cansado, exausto, não aguento mais. Quando arruma um setor, o outro descarrilha. Quando arruma o outro descarrilha. E essa exaustão, ele passa para casa dele. Ele começa a ter problema. O problema do carro, que alguém bateu e fugiu. É o problema da escola, que teve um problema com o filho. É o problema da sucessão, que morre, porque para morrer basta estar vivo, né? Morre do nada e deixa tudo desorganizado, inclusive às vezes deixando tudo desorganizado para filhos pequenos, ou seja, que não tem ainda o domínio de poder resolver, ou seja, deixa na mão de terceiros a solução dos problemas que eram da sua família, que eram da sua responsabilidade enquanto vivo, né? Essa exaustão está passando em todo lugar. Está desorganizando a empresa, está desorganizando a casa. Então, a Mercedes Advocacia ela veio para falar assim, empresário, vamos cuidar da tua empresa, mas eu não quero cuidar só da sua empresa, eu quero cuidar de você. Quando a gente está doente, passa alguns dias e a gente começa a se incomodar, com uma dorzinha, um negocinho que não está indo embora, ou uma manchinha que não está indo embora, o que a gente faz? A gente procura um médico, na verdade. No mundo jurídico, as pessoas deveriam procurar um advogado, certo? Só que você precisa ter um advogado que você primeiro confia. E é difícil, porque você não vai pegar qualquer um. Segundo, que sabe sobre o que está falando, que domina o que está falando, para poder te dar uma condução assertiva do que você deve fazer. E isso é mais raro ainda. Quando você contrata uma assessoria jurídica para cuidar da tua empresa, você dorme tranquilo. A manchinha, que é a dorzinha, aquela reclamaçãozinha, aquele probleminha com o funcionário, aquele probleminha de pagamento do cliente, aquele probleminha de fornecedor, você dá uma ligada pro seu advogado. Como que eu resolvo essa dorzinha da melhor forma? Porque nós não estamos no momento em que queremos preencher mais ainda, né? Encher mais ainda os processos judiciais. Não. A gente sabe que ali já é um caminho delicado, né? Uma vez que você vai demorar anos para voltar. Não, nós precisamos fazer o quê? A prevenção. Precisamos cuidar do antes. Não queremos chegar lá. Então, você precisa ter uma assessoria jurídica. Porque um passo em falso, você pode fechar a tua empresa. E não é só no mundo trabalhista, empresarial. Na licitação, uma desistência de contrato. Eu tenho 200 contratos, eu só quero desistir desse. Esse contrato pode suspender a sua empresa de licitar. É muito mais, mas o que eu percebo na sua fala é que é muito mais do que uma junção de funções. Você se preocupa muito com o indivíduo. Isso.
É porque eu passo, né? Como são empresários, deveriam ser um grupo unido, né? Deveria se identificar. Eu me identifico com a dor deles, porque sou empresária de diversas empresas, e vejo como que eu solucionei alguns problemas. Esse cliente mesmo dos papéis, para mim era tão óbvia a solução, mas não era óbvio para mim há 10 anos atrás. Hoje em dia, nós temos uma velocidade de informação muito maior do que era antigamente. Só que não é qualquer informação, tem muita informação. Qual informação que vai solucionar o seu problema? Não é assim? Tem tantas opções hoje em dia. Quando eu cheguei na mesa dele e eu vi aquilo, eu só pensei assim, Drive online, Workspace, pagozinho lá, você paga um valorzinho em dólar por mês, vai resolver a vida dele. Aqueles papéis, eu acho que ele não vai nem lembrar o que é a folha sulfite depois que ele for. Então, veja, é a mesma coisa de cuidar do cliente, do outro empresário, com questões do dia a dia, você também vai cuidar dos problemas que ele já tem e os que ele vai enfrentar. Então, a Mercedes Advocacia veio para dizer, eu tô com você agora, não só lá na licitação, lá no comecinho, eu não sou mais só seu setor de vendas. Eu venho para complementar o caminho. Falo, ó, terminou aqui as vendas, estamos faturando? Estamos. Agora vamos cuidar do resto da sua empresa? Vamos cuidar da sua vida, do seu patrimônio? Tudo que você está conquistando está correto? Você está pagando imposto corretamente? Você está transmitindo para as pessoas corretas? Você está assegurando? Ai, por que você trabalha tanto? Pela minha família. Não é assim? Por que você trabalha tanto? Você se sacrifica tanto? Pela minha família. Você está realmente cuidando da sua família? As suas coisas estão tudo certinhas? Você tem uma pasta de morte? Dica aí pro pessoal. É mórbido, mas super necessário. Você tem uma pasta de morte? Uma pasta que tem todo o seu patrimônio, todas as suas senhas. Era isso que eu ia falar, senhas, né? Que é o mais... É mórbido, óbvio. Você pegar uma pasta preta e colocar lá. Se eu morrer, abra essa pasta. Mas o que nós mais vemos... Eu tenho isso. Você tem? Eu tenho. Eu tenho minha pasta de morte, fica na minha mesa, acredita? E eu não sou nenhuma empresária, mas uma pessoa comum. Um CPF comum. Mas eu tenho isso. Eu penso justamente no... Eu vou dar um exemplo, o meu caso, tá? O meu pai faleceu de Covid em 2021. E eu queria que o Instagram dele ficasse daquele jeito lá... Em memória. Em memória. Eu falei, poxa, como que eu aviso o Instagram? Aí eu cacei, mandei mensagem, fiz de tudo e não consegui. O Instagram do meu pai continua aberto, eu não consigo recuperar a senha, porque eu não tenho a senha do e-mail dele, que é pra onde vai a senha do Instagram. E foi muito abrupta, né? A morte dele foi questão de 3 dias, né? Entre ir pro hospital e o dia do falecimento. Não deu tempo de fazer nada. Não deu tempo de fazer nada. Muito rápido. Beleza, aquilo me frustrou e teve um dia que eu desisti. Então, de vez em quando sinto uma saudade, entro no Instagram do meu pai, dou uma folheada nas coisas dele lá e beleza. Mas não tá escrito em memória dele. Ok. Esses dias eu mexendo no meu Instagram, eu vi que você coloca um herdeiro pro seu Instagram. Sim. Aí tá. E o herdeiro, ele vai fazer o que você mandar. Tá lá assim, igualzinho ao testamento. Você quer que assim que você morrer, o Instagram fica em memória de... Ou você quer que exclua seu Instagram? Aí você escolhe. O herdeiro, ele não tem a opção de escolher. O que você escolheu, o herdeiro vai cumprir. Só que, claro, o herdeiro que vai cumprir. Então, na hora que o herdeiro entrar no seu Instagram, vai aparecer assim, olha, o falecido ou a falecida escolheu excluir. Então, é para excluir. Quando eu vi isso, fui, mandei, coloquei assim, e até para pensar. Ó, pra seja advogada, até pra pensar. Eu fiquei assim, tá. Em geral, meu marido viaja muito comigo. Se eu morrer achando ele morrer junto, é grande. Não vou colocar ele como herdeiro. Minhas filhas são pequenas e eu posso morrer amanhã. Então, não vai fazer sentido colocar a filha como herdeiro. A minha mãe é uma senhora. Não sabe mexer com o Instagram. Não vou colocar a minha mãe como herdeira. Minha irmã, 12 anos mais nova que eu, viaja uma vez na vida, tá na morte comigo. Não é verdade? Minha irmã, mandei, ela acordou. 5 horas da manhã ela me manda mensagem. O que está acontecendo? Falou, pronto, já tá doente, alguma coisa que eu não sei. Bem? Você quer conversar? Eu falei, o que foi, menina? Não, porque eu recebi uma mensagem sua aqui, que eu sou herdeira do seu Instagram em caso de sua morte. Eu falei, isso é sucessão. O meu Instagram tem muita coisa. Eu preciso que alguém cuide, inclusive pós-morte. É só isso.
Não, mas eu preciso... Olha só, esse tipo de assunto, ninguém trata. É um assunto proibido, a gente não fala sobre morte. Sim. E é uma coisa inteligente você pensar, principalmente quando você lida com negócios. Sim. Porque você lidou ali a vida inteira, dedicou a sua vida inteira a algo. E quando você morre e acabar, é muito egoísta, né? Você agir dessa forma, seja você tendo filhos ou não. Sim. Mas entender que o seu legado, a sua trajetória de vida, ela pode continuar por mais uma geração. Por gerações. E vai depender daquela geração ter sucesso para passar para outras, Sim. né? Sabe o pessoal do Grupo Votorantim? Acho que é... Até o último estudo que eu tinha feito deles, eles tinham mais de 315 empresas, né? O Grupo Votorantim. Quando nós estudamos o Grupo Votorantim na faculdade, é absurdo imaginar, mas é real, que o Grupo Votorantim é da família que chegou no Brasil em 1500. Nos primeiros navios. Não sabia disso. Exato. Pensa na cabeça de toda a família, geração após geração, para aproveitar que chegaram aqui 500 anos antes do que nós duas. Porque chegaram aqui 500 anos antes. Tiveram toda uma programação. Ah, Priscila, acertar deve ter acertado muito, errado muito. Mas com certeza, o resultado atual é que acertaram muito mais do que erraram. E assim, como é importante essa questão da sucessão familiar, a pessoa ser coerente, Sim. né? E desprendida desses assuntos proibidos que a gente coloca numa caixa e fala, não poderemos tocar. Não vou falar sobre Por isso. exemplo, muito mórbido. A pasta preta. A pasta preta. Essa pasta preta, quem tá com a minha pasta preta, minha mãe vai assistir isso, ela vai surtar, porque ela nem sonha. Ela não sabe que ela tá com a pasta. Não, ela não é ela que tá com a pasta. Não tá com a pasta. Eu não passei pra ela, eu deixei com o meu melhor amigo. Entendi. E ele tem isso até hoje. Caraca! Sim. Inclusive, meu esposo o conhece. Interessante, aí, porque a chance do meu esposo sabe que ele tem. Exatamente, para cuidar das suas coisas. Exato, maravilha. Exato. E é a única certeza que nós temos, né? É a única certeza que nós temos. Eu deixei tudo com ele, porque eu não sabia. Eu estava passando por um processo de saúde. Inclusive, já fez 10 anos isso esse ano. E eu precisava deixar algo certo. Eu não queria dar esse sentimento para os meus pais, de que algo ruim poderia acontecer comigo. Sim. Mas quando você passa por procedimentos de saúde, você sabe que pode dar tudo certo. Tudo tem risco. Pode não dar nada certo. Tudo tem risco. Então eu não deixei com eles, deixei com o meu melhor amigo e ele tem isso até hoje. Que interessante. Mas tem que atualizar, certeza, você vai ter que atualizar umas senhas ali, de uns e-mails. Não? Se mantém até A hoje. única coisa que ele não tem mais é o Instagram. Porque eu perdi, meu Instagram foi hackeado. Mas de resto, tá tudo... Mas hoje mesmo você coloca seu novo Instagram com um herdeiro. Coloca um herdeiro. Eu vou atrás disso. Coloca um herdeiro. Eu coloquei minha irmã e pensa, olha só, olha como que a gente precisa de advogado. Literalmente. Ai, Priscila, mas isso que você tá falando não precisa de advogado. Claro que precisa. Se não precisasse, por que não fez ainda? E antes, isso ficou muito evidente justamente nessa época da Covid. Quando o nosso familiar morria, a gente tinha que ingressar com um processo dentro da plataforma para você requisitar essa mudança. E depois, na Covid, que eles iniciaram esse processo mais simples para você fazer essa transição. Ou seja, até o mundo digital tá preocupado com a sua sucessão e você não. Sim. Né? É isso. Tá todo mundo preocupado com a sua sucessão e você não. Nós estamos, por exemplo, passando por uma frente ainda, como se diz, centenária e ainda muito forte, de briga de família por herança. Briga de família por herança. Pra que você vai? Você sabe que existe a possibilidade. Ah, mas a minha família se ama. Risco baixo, mas ainda tem risco. Se você já sabe disso e você ama a sua família, é igual seguro de vida. Você não vai fazer holding, fazer todo o planejamento sucessório porque você acha bonito. É porque você ama. Sim. Inclusive, quando a gente faz um seguro de vida, atualmente, seguro de vida, por exemplo, agora, com as novas regras, né, dos impostos, da divisão de lucro, o seguro de vida se tornou o número 1. O seguro de vida está saindo a rodo neste momento, depois dessa nova lei, né, que foi aprovada. Por quê? Porque é uma forma de você falar, eu te amo, eu me importo com você, inclusive quando eu não estiver aqui.
Só que burocrático. É uma Burocrático. ação de responsabilidade que você tem, né, com quem está junto com você. Eu cresci numa família de pessoas que sempre se preocuparam com isso. E não era nem para você, vou deixar uma super reserva. Não, era mesmo por uma questão de segurança ali, para você ter um mínimo para conseguir sepultar a pessoa e dar uma segurança por um determinado período de tempo. Sim. Seja para o esposo, seja para a mulher, para os filhos, né? Perfeito. Porque a pessoa que não tem grandes fortunas, ela sabe que não vai conseguir manter por, né, uma década, para sempre, mas pelo menos o mínimo para a pessoa se reerguer, se refazer e seguir. Mas você falou assim, mesmo que ele não tem grandes fortunas, hoje nós temos casos de uma casa. Uma casa. Uma senhora morreu já com uma idade aproximadamente 80 anos, deixou apenas uma casa. A priori você pensa assim, conta simples. Uma casa, 4 filhos. Vende e divide por 4, conta simples. Não. Não, porque a senhora criou netos. Netos criados podem entrar com uma ação na justiça chamada adoção à brasileira, que é a adoção de coração, quando eles são criados pelos avós. Então, eles passam a ter os direitos de filho. Criados, morar na mesma casa. Criados desde pequenininho, cuidados igual filho, só que eles eram netos. Na hora da morte, os filhos falam assim, não, ele é neto. Ele não tem direito. Mas o neto fala, mas peraí, eu tenho às vezes mais direito que você, porque eu tô aqui com 25 anos na casa da minha mãe, da minha avó, né? Da minha avó. E você que saiu daqui com 15 anos? Meu tio? Olha só, uma casa. Aí vem os netos que foram criados e entram com a adoção brasileira. Já estamos falando no mínimo aí de uns 5 anos de processo. E a casa lá, se deteriorando. Aí nós temos a segunda briga. Quem vai morar na casa? E se não acordarmos aqui entre nós 4, quem vai morar na casa? Entre nós 4 não, porque os netos também querem dar opinião, né? Entre nós aqui, quem vai morar na casa? Então vamos alugar. Ok. Como vai ser dividido o valor do aluguel? Como vai ser dividido o valor do aluguel? Olha uma casa. Sim. Pode ser um processo. Aí. E eu aposto que essa casa nem é tão bonita. Uma casa simples. Uma casa simples. No decorrer desses próximos 10 anos ainda, nós temos um terceiro problema que pode acontecer e é grande chance. É quando um filho morre. Aí nós temos mais pessoas entrando no lugar. Aí nós temos a esposa, a companheira. E daí já foi mais que o valor da casa, né, doutora? Porque... E às vezes a casa tá fechada, tá? Porque não teve acordo, tá deteriorando. Todas as vezes que morre alguém tem que recomeçar o inventário, pagar tudo novamente. Tudo de novo. E às vezes a casa tá parada. Você já andou aqui em Cuiabá para observar quantos prédios? Eu amo olhar, eu amo o prédio antigo. E eu olho pro prédio e fico assim... Que sonho ser dono desse prédio. Então, principalmente ali no centro. Ali no centro tem algumas casas, os casarões, né? Que não são tão grandes, mas que são uma gracinha. E ótimos pela questão da localização. Sim. E você vê tudo cheio de mato. O que você acha que é? A herança. Briga de família. Então, se você tá vivo e sabe que existe uma possibilidade, mesmo remota, cuida disso antes. Trabalha com todos os seus planejamentos. Inclusive a parte do imposto. Tem gente pagando imposto em dobro, pagando imposto em triplo. Às vezes o valor do imposto já dá para você comprar outro imóvel. Não é verdade? E para aqueles que são mais ainda desapegados, faz igual o Leonardo. Já viu o Leonardo? Leonardo, ele comprou um prédio para pagar pensão, já viu isso? Não vi. O Leonardo, cantor, ele falou numa reportagem que ele tem um prédio e aquele prédio ele não vende, não doa, ele cuida bonitinho. Ele falou assim, mas por que você só gosta? Você não tem mais, tem um monte de propriedade, mas aquele prédio lá é meu bebê. Por quê? Que é onde eu pago todas as pensões. Ele falou, eu cuido daquele prédio, tá tudo as continhas em dia, porque eu não posso perder o prédio, é minha pensão, porque senão eu vou preso. Ele aluga pra... Ele aluga o prédio todo para pagar pensão alimentícia. Inteligentíssimo. Ou seja, o Leonardo é uma pessoa simples. O Leonardo é um homem extremamente simples, mas eu não tenho dúvida que ele tem assessoria jurídica por trás dele. Pra trilhar, você tem, não sei quantos filhos ele tem, 6, 7 filhos... A gente precisa cuidar. Que a gente sabe, né? Que a gente sabe. Muitas mães diferentes, filhos ainda menor de idade. Olha o tanto de situação que pode vir ali. Na verdade?
A gente tem o caso do Gugu. Nunca imaginaríamos que teríamos um problema ali. Uma mãe, 3 filhos, brigando na justiça. A mãe com os 3 filhos. Não faz sentido. Não casa. Mas acontece. E o legado que eu considero mais importante, eu como uma pessoa romântica, que é o legado intelectual, foi justamente para o filho. Então, o que estava ali mais problemático era a questão do dinheiro, mas o mais importante, que é o que gerou memória afetiva em nós brasileiros, quem herdou foi o filho, né? É lindo. Essa história é maravilhosa. Eu não sei se você chegou a assistir ele no Táxi agora. Ele lembra do Táxi do Gugu? Lembro! Ele tá fazendo o mesmo quadro do pai. Não acredito, eu não vi. E você olha, você vê o Gugu jovem. É impressionante. Eu lembro quando o Gugu apresentou ele na televisão. Eu também me recordo disso. Foi super emocionante. Eu era criança. Éramos crianças. Mas assim, pouquinho tempo, alguns anos atrás. Uns 20 e poucos anos atrás, né, doutora? Imagina. Doutora, pra gente encerrar, vamos falar das letras miúdas. Além dessa questão de dar um descanso, as letras miúdas do contrato é o que acabam, às vezes, traindo os empresários. Sim. Se o advogado, a assessoria jurídica, seja ela na parte trabalhista ou contábil, ela faz a diferença nesse momento. Com certeza. Quando a gente fala em letras miúdas, a gente imagina frases, né? Eu posso dizer para vocês que hoje nós temos situações no escritório que é por conta de uma palavra. Não eram frases, era uma palavra. Uma palavra clara que estava lá. E, digo mais, não estava em letras miúdas, estava com letras com fonte normal. Mas não foram observadas. Lá na MEP, eu tenho um trabalho muito forte de leitura. Porque eu falo para eles, uma palavra, muda tudo, uma palavra. Então, a gente tem um trabalho muito forte de leitura. O que eu já peguei nesses 12 anos? O mesmo documento, lido por 5 pessoas diferentes. E eu faço assim, encontre o erro. Eu falo desse jeito, encontre o erro. Vocês têm 30 minutos. Os 5 encontram o erro, mas só um no lugar certo. E eu pergunto, os outros erros eram erros? Às vezes eram, às vezes não. Mas o que eu queria que encontrasse, talvez só um encontrou. Qual a chance de um empresário que já faz tanta coisa para equilibrar a vida dele, tem dele ler e ele ser aquele que vai encontrar a palavra? É muito remota essa possibilidade. Não é nem uma questão apenas de leitura, conhecimento técnico. Às vezes uma palavra para alguém que não tem conhecimento não é nada. Eu lembro que eu perdi um dia um contrato milionário por conta de uma palavra. A palavra era concomitante. Concomitante é diferente de a qualquer tempo. Os documentos que foram entregues na época foram documentos a qualquer tempo. O edital pedia concomitante. Contrato é a mesma coisa. Pri, existem contratos imutáveis. Existe, por exemplo, contrato de telefonia. Contrato de adesão. Se você concorda, você assina e tem a rede de telefone. Se você não concorda, você não assina e você não tem. Olha só. Só que todos eles sabem que as cláusulas abusivas, mesmo sendo contratos de adesão, nós conseguimos enfrentar cláusulas abusivas até hoje. Contra banco, né, instituição financeira, contra a empresa de telefonia e outras variáveis. Mas esses contratos são mais difíceis de serem alterados. Então, nós, enquanto advogados, nós vamos instruir assim, assine ou não assine. Porque não tem muita opção de mudar. Contrato de banco, por exemplo, você não muda, você não liga no banco e fala, tem como você tirar essa cláusula aqui para mim? Eles falam, não, é o nosso contrato padrão. Então, a gente já consegue fazer o quê? Cliente, esse contrato eu te indico não assinar, mas se você não tem opção, você tem que assinar, você tem que fazer essa contratação, vamos já ficar ciente das consequências? É melhor já a gente se antecipar. Para não brincar, sabe? Para não tentar falar assim, vamos ver se vai dar certo. Não, esse vamos ver se vai dar certo pode sair bem caro. Vamos analisar primeiro se a gente precisa disso agora? Se esse é o momento de você fazer esse tipo de contratação? Você quer ver o maior erro? Contrato de letras miúdas, mas contrato com um funcionário. O funcionário que você fala assim, eu quero que ele faça A.
Ele fala, tá bom, eu vou fazer A. Só que lá no contrato que você assinou com ele há 5 anos atrás, ele foi contratado para fazer B. O tal do desvio de função. Ai, Priscila, mas olha, a função que ele faz hoje é melhor do que a que ele fazia. As condições dele, o lugar dele, o salário dele é bem melhor. Então, mas não existe isso aqui. E quando você lida com pessoas que têm interesse em ganhar dinheiro, que são levianas às vezes, né? Você precisa de cuidados. Às vezes não é nem questão de ser leviano, vão me corrigir, mas a pessoa quer ganhar um dinheiro sem ser por meio do trabalho, ela encontrou uma brecha ali. Ela vai explorar aquilo, inventar e investir, né? E o empregador, infelizmente... Para você ter uma ideia, as empresas deixam de fazer contrato de não concorrência. E aí, se um colaborador seu, você pega ele fazendo o mesmo serviço pelo qual você paga ele, ele tá roubando cliente seu, o que você vai fazer se você não tem contrato? Isso é muito comum. Isso é super comum. Eu tenho um dos clientes nossos, ele tem empresa de comunicação visual. Então tem muito equipamento, né? Tem equipamento para subir, andaime, tem equipamento de furadeira, parafusadeira, muito equipamento. O colaborador dele pegava os equipamentos na sexta-feira, colocava no carro da empresa, mas o dono deixava ele levar o carro para casa para estacionar. E também nunca imaginou que ele pegava as ferramentas para quê? Para uso próprio. Para sábado e domingo ele fazer serviço privado. Mas que serviço privado? Diferente de onde ele trabalhava? Não, os mesmos. As pessoas confiavam nele porque ele era o enviado pelo meu cliente. Ele era o rosto da empresa. Isso, o fulano vai lá cuidar disso daí pra você, tá bom? Tá bom. Na hora que aquela empresa precisava de outro serviço, ligava pro fulano. Fulano, seguinte, eu preciso muito de uma fachada aqui no meu açougue. Você consegue vir aqui pra mim? Claro, o fulano ia. Vou fazer pra você 5.000, fechou? Fechou, só que eu só consigo de sábado. Pode ser? Tá bom. No sábado, tinha alguma coisa a ver com a empresa? Não. Quando esse cliente nosso nos procurou, e olha que a gente ainda não tinha advocacia, e falou assim, o que eu faço? Falei, senta e chora. Seu contrato de trabalho não está escrito nada. Você não tem nada. Priscila, mas isso é antiético, então. Você fala para ele que você está chateado. Pronto, vamos trabalhar com o lado não ético dele. Fala, estou chateado com você. É o máximo que você pode fazer. Hoje é tão difícil você ter um carro, você trocar os equipamentos, quebra equipamento, você tem que trocar, não dá nem para achar culpado, e você fazendo tudo isso para poder ser traído ali, né, numa situação ali. Então, o cliente não faz contrato de não concorrência. Outro tipo de contrato que o cliente não faz, confidencialidade. Mas o meu funcionário sabe que ele não pode falar nada. Eu já assinei contrato de confidencialidade. Quando você assina, você tem exata certeza de que você não pode falar nada. Isso mesmo. Segredo. As consequências são terríveis. É segredo de justiça. Exatamente. E nós temos um monte de... Olha só, me fala como que você mantém a sua empresa segura sem uma assessoria jurídica? Sim. E assim, você falando dessa área, eu posso falar da área que eu atuo, né? Na nossa área, você mencionou esse caso da comunicação visual. Um outro contrato que eu me lembro de já ter assinado é o de exclusividade. Que quando você lida com imagem, isso é muito importante também, né? Então, todos esses pormenores que às vezes o dono de uma empresa familiar, de uma empresa menor, deixa ali no fio do bigode, como a gente fala... É importante você ter, né, formalizado no papel. Tudo tem que estar no papel. Diz um ditado que muito conhecido pelo brasileiro: quem paga mal, paga 2 vezes. Quando você faz algo mal feito, vai voltar e o prejuízo irá voltar em dobro. Então, tem que contratar uma assessoria para cuidar do antes, parar de trabalhar com o depois. A nossa justiça está lotada de processo. Entende? Não é... Priscila, a justiça é um caminho? Sim, a justiça é o último caminho. Poxa, tem tudo caminho antes. A gente precisa atuar só quando chega no último. Não dá para trabalhar os 20 caminhos anteriores que te fariam uma pessoa mais feliz. Inclusive que você veria o resultado do que você quer. Porque tem processo que a pessoa não vê o resultado. Quem vê o resultado é o filho, o neto.
não dá pra gente cuidar antes, precisa ter esse cuidado. Então, não apenas aí a MEP quer cuidar da empresa na parte de vendas, aumento, investimento, crescimento, mas também cuidar para que esse crescimento seja seguro, seja passo a passo, às claras e de forma honesta, claro. Eu acho que toda a sua expertise em um podcast é muito pouco. Então, eu já vou deixar aqui o espaço aberto para você retornar, tá bom? Foi muito bacana a gente poder ter essa conversa, conhecer um pouco mais desse universo de licitações. Foi muito boa esses pontos que você abordou sobre a questão de sucessão familiar. Adorei essa máxima da pasta preta. Pasta preta. Você colocou um nome até bonito, fala pasta da morte, já sou mais mórbida. Essa pasta, é que a gente já pensa no gancho, né? Já pensa em como dar a manchete. Sim. Essa pasta preta, essa pasta da morte, foi genial essa ideia. E eu espero que os nossos espectadores adotem as dicas que você deu e já faz o convite para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, como que o pessoal pode conhecer você e a MEP. Muito bom. Pessoal, a nossa rede social, nosso Instagram é MEP Licitações e a advocacia é Mercedes Advocacia. Estamos lá à disposição para poder colocar vocês nesse mercado público e não apenas trabalhar com licitação, mas sim trabalhar com as áreas da sua empresa, cuidar do seu negócio, cuidar da sua vida, cuidar do seu futuro, inclusive quando você não estiver nele. Estamos às ordens e, por favor, assistam, né, esse podcast, siga aqui o Hiper Notícias, né? Que foi fantástico, foi muito bom. Eu amei estar aqui. Pra gente também, muito obrigada pelo seu tempo, Priscila. Parabéns por essa trajetória ilibada que você tem no mercado e muito sucesso para você. Amém. Aí ao longo desses próximos tantos anos que você vai operar aqui. Amém. E toda a sua equipe. Quero um dia fazer uma visita lá para conhecer vocês, por favor, tá bom? As portas estão Tomar abertas. um café com vocês. Muito obrigada a você também que nos acompanhou até o fim desse episódio. Continue por dentro de tudo que acontece em Mato Grosso, no Brasil e no mundo, em hnt.com.br. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Acione o sininho para você receber as atualizações em tempo real e também siga o Hiper Notícias no Instagram todos os dias, muitos vídeos aqui para você, 1 Minuto HNT, HNT TV Entrevista 2 vezes na semana, às terças e sextas. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!